Olá pessoal, tudo beleza? Hoje nós voltamos com mais um vídeo aqui no canal e voltamos com mais um tema que é sobre Hunter x Hunter. Nós já fizemos 2 vídeos aqui a respeito deste anime fantástico criado por Yoshihiro Togashi. O primeiro foi falando sobre a primeira saga, né? O Exame Hunter, e o segundo, a mini saga, né, de Hunter x Hunter, que é sobre a família Zold. E agora esse vai ser o terceiro, falaremos da terceira saga, que é a Arena Celestial. Eu sou o Elever. Eu sou o David e você está no Olhos Fritos. Bora lá. A saga da Arena Celestial começa exatamente onde a saga Zold que termina, né? Com o Gon e o Killua indo juntos para a jornada deles em busca de se tornarem mais fortes, né? Na verdade, procurar o pai do Gon, né? E o primeiro passo deles é meio que tornar o Gon mais forte do que o Hisoka, né? Porque o Gon ele fica encasquetado, né? Com o fato dele ter tomado uma surra do Hisoka no Exame Hunter, né? E daí ele fala, eu quero achar o Hisoka e vou dar um soco nele. E daí o Killua fala, tá, como você espera fazer isso? Daí é muito legal essa parte que o Killua ele pega uma varetinha, né? E risca o chão lá e ele fala, ó, você tá aqui. E daí ele vai riscando assim uma puta linha, né? Fala, e aqui tá o Hisoka. Tipo, a diferença de poder de vocês é absurda. Daí ele, e o Hanzo, de quem você também tomou uma surra, tá mais ou menos aqui. Ele é um pouquinho mais fraco que o Hisoka, mas não tanto. Então você tem que comer muito feijão com arroz ainda pra poder lutar com esses malucos, né? O Killua é realista. É muito realista. E o Gon fica bravo pra caramba, né? Tipo, como assim? Você tá falando que eu sou um merda perto deles? É muito legal também do Gon, né? A maneira como ele pensa. Ele fala, tá, mas e onde você tá nessa linha? Daí o Killua, eu acho que eu estaria mais ou menos aqui. Daí o Gon começa a dar risada, né? Daí o Killua fala, por que você tá rindo dele? Ah, então o Hanzo é mais forte que você também. Daí o Killua, ele até fala pro Gon, né, que na verdade eles precisam de 2 coisas, né, de dinheiro e também de ficarem mais fortes, né, e o Killua, ele conhece um lugar que é perfeito pra eles obterem essas 2 coisas, que é a Arena Celestial, né, que dá nome à saga, que é basicamente uma torre gigantesca onde em cada andar acontecem várias lutas, assim, em simultâneo, né, e quanto mais baixo o andar, mais puiucas são as lutas, né, por assim dizer, e conforme você vai subindo, as lutas elas ficam num nível de complexidade maior, com pessoas mais fortes lutando, e quanto mais você sobe, mais dinheiro você ganha também por vencer as lutas, né? Então é realmente o lugar perfeito para eles se desenvolverem, né, enquanto personagens. Ao todo, né, a torre, como ela é gigantesca, ela possui 251 andares, né? E as lutas, né, pelo menos nos andares inferiores, elas seguem um sisteminha padrão, né? Onde conforme o lutador vai deferindo golpes no adversário, ele vai ganhando pontos, né? E a luta acaba quando um lutador atinge 10 pontos ou quando o lutador adversário é nocauteado, né? E nas lutas não existem limites de tempo e nos primeiros andares, pelo menos, armas são proibidas, né? Então tem que ser uma luta de mão limpa mesmo. E quando eles começam, né, o Killua, ele meio que ensina uma estratégia pro Gon pra sair vitorioso da maioria dos combates, né? Como eles não têm muita força, o Killua, ele ensina uma técnica lá pro Gon pra ele usar a força do adversário contra ele próprio, né? E eles conseguem vencer várias lutas assim, até alcançar uma posiçãozinha boa logo no início, assim. Só lembrando que o Killua, ele já tinha participado antes, né? Isso. E é por isso que ele conhece e tal, que com 6 anos parece que ele tinha chego até a torre de 199, uma parada assim, né? E é muito engraçado, né? Porque, tipo, caralho, o moleque de 6 anos tem um maluco lá que é mó marmanjo e não passa nem nos primeiros andares. Sim, a gente vê mesmo nas lutas lá do Gon mesmo, ele já derruba uns caras que dá o triplo do tamanho dele, até mais. E tem umas ceninhas, né, conforme eles vão vencendo as lutas, eles vão subindo de andares, né, e quando eles estão subindo no elevador, eles começam a conversar entre eles, né, e meio que a guia lá do local, ela fica meio que com raiva, né, porque eles, do jeito que eles conversam, dá a entender que eles são super arrogantes, né, como se ali não fosse nada pra eles, tipo, derrubei um cara lá de 2 metros de altura, tranquilo, nada demais. Nessa temporada que você começa a ver também que o Killua, ele se acha um pouco, né? Ele se acha. Porque, tipo, até antes de ele começar a lutar, assim, ele começa a analisar o cara, assim, ele fica falando assim, esse cara não deve ser tão forte, não. Acho que em 2 segundos eu derrubo ele, não sei o quê. Ele subestima também os adversários. Só porque ele é um assassino. O Gon e o Killua, eles vão avançando, né?
E tem uma parte que o Killua, ele enfrenta um menino, né, chamado Zushi. Ele vence o menino facilmente e aí eles começam a virar amigos, né? Eles começam a conversar assim e pegam uma amizade. E aí a gente também conhece o mentor do Zushi, né? Que é o Sr. Wing. E até então a gente pensa assim, são personagens meio... Eles não vão ter muita relevância pra história, mas na verdade não, né? Depois a gente vai ver que eles são bem relevantes pra essa saga. Conforme eles vão avançando, eles chegam no andar 200, né? Que aí já faz parte dos andares superiores, onde já existem os mestres de andares. É um nível já um pouco mais elevado que o nível deles. E aí eles descobrem que é nesse nível que tá o Hisoka, né? E lembrando, né, o Gon, ele quer ser forte, ele quer chegar no nível do Hisoka, mas também não é só por causa disso, né? Tem uma parada pessoal aí. Lembrando lá na primeira saga, né, no Exame Hunter, o Gon, ele consegue pegar a placa do Hisoka, só que aí depois ele é capturado por um outro cara. E aí o Hisoka, em vez de pegar a placa dele de volta, não, o Hisoka, ele devolve a placa dele pro Gon. E aí o Gon não aceita isso. E aí o Hisoka vai lá e soca o Gon, e aí fala que era pra ele devolver o soco e a placa depois, mais tarde, quando ele estivesse forte. E aí o Gon ficou com isso na cabeça. Então é mais por causa disso que o Gon quer socar o Hisoka, né? Eles encontram o Hisoka lá, ele tá num corredor assim parado, daquele jeito clássico do Hisoka, né? E aí eles começam a atravessar o corredor e eles percebem que eles não conseguem. Eles começam a sentir uma aura bem misteriosa assim, que tá meio que impedindo eles não estão conseguindo. E aí o Hisoka fala pra eles, se eu não me engano, o horário que tava lá era 8 horas, e eles precisavam se inscrever até meia-noite nos andares superiores para eles conseguirem avançar. E aí o Hisoka pergunta para eles, se vocês não fazem ideia do que é essa aura, vocês vão precisar até meia-noite descobrir, porque senão vocês não têm a menor chance de lutar aqui nesses andares superiores. E aí que entra o Sr. Wing, né? Que aí a gente meio que percebe que aquele cara sabe Nen, e essa aura que o Hisoka estava usando era um Nen. E como eles não controlavam o Nen ainda, eles tinham que aprender até a meia-noite para conseguir lutar nos andares superiores. Então daí eles vão atrás, né, do Mestre Wing pra eles aprenderem o que é Nen, né? Todo shonen de porrada basicamente tem o esquema de poderes, né, dos personagens, assim, que são meio que alguma energia, assim, que todo mundo tem, através da qual você pode fazer coisas sobre-humanas, né, como disparar fogo, como mandar um Chidori na cara do inimigo e essas coisinhas. E Hunter x Hunter, até o momento, tinha algumas coisinhas de poderes sobrenaturais, mas não era algo muito claro, né? E o Togashi, ele, diferente de todos, ele demora um pouco de introduzir esse tipo de coisa na obra dele, né? Só que quando ele introduz também, ele cria simplesmente um sistema de combate, assim, por poder mais complexo dos animes, né? O Mestre Wing, ele basicamente explica pros garotos, né, que todo ser vivo basicamente possui uma coisa chamada aura, né? E naturalmente, a aura de todo ser vivo, ela meio que vaza do corpo, né, o tempo todo. E a aura, ela basicamente é também a energia vital, né? O que faz a criatura viva ter vida. E conforme essa aura vai se esvaindo, a criatura vai morrendo, sim. E daí o Nen seria o conjunto de técnicas que o pessoal usa para controlar essa aura, né? E daí é basicamente fundamentado em 4 princípios. O primeiro princípio, né, o Ten, onde você aprende basicamente controlar o seu fluxo natural de aura e também você fazer cessar esse vazamento da aura, por assim dizer, né? E você fazendo isso, meio que você consegue prolongar sua vida também, né? Porque você tá mantendo aquilo lá que te mantém vivo em volta de você. Daí depois tem também o princípio do Zetsu, que basicamente você oculta sua aura, né? Isso daí funciona pra você ocultar a sua presença de uma outra pessoa que entenda de Nen também, né? Se ele tentar procurar você, ele não vai achar, né? Obviamente, depois lá pra frente, tem umas técnicas que você consegue achar. Só que ele tem umas técnicas que força mais ainda, pra assumir mais ainda. Cara, é uns negócios doidos. E daí depois tem o princípio do Ren, né? Que daí envolve você intensificar mais a sua aura, né? E, consequentemente, você intensificando o seu poder. E daí tem o quarto princípio, né? Que é o último, basicamente, que é o Hatsu, né? Que é o mais interessante dos 4, né? Porque é aqui que a pessoa, ela consegue transformar
transformar a aura dela em uma habilidade única, né? Daí isso daí é muito interessante, que é daí que vem os poderes variados que os personagens de Hunter x Hunter têm. E daí, basicamente, no grupo do Hatsu, existem 6 classes de habilidades, né? Por assim dizer. Essas 6 características de Nen são o que determinam, né, o usuário de Nen. Para qual lado ele consegue usar o seu Nen e utilizar suas habilidades. E esses tipos são o de intensificação, que praticamente faz com que o usuário utilize o Nen para deixar sua força física muito maior e também, consequentemente, a sua aura, né? O de transmutação, que permite o usuário usar a aura para converter ela em elementos ou outras propriedades, substâncias. Tem o da emissão, que o usuário ele consegue separar a aura do corpo e transformar ele num projétil, por assim dizer. Ou, sei lá, criar uma outra forma dele com aura. É bem interessante esse também. Tem o de manipulação, que esse permite o usuário usar a aura para controlar outras pessoas ou até outros seres e objetos, enfim. E ele consegue comandar essas pessoas, né? E fazer outras características também. Tem o da materialização, que no caso o usuário ele utiliza a aura para criar uma matéria, um objeto, alguma coisa relacionada à matéria que não existia antes, ele materializa isso e usa devido às suas regras. E também tem o de especialização, que esse é o que eu acho mais bacana, porque é um que não tem uma categoria própria. Pode ser qualquer tipo de poder. É bem legal essa porque geralmente ela não se encaixa nos outros tipos. São poderes assim que a pessoa não espera. Se você encontrar um usuário que tem esse estilo de poder, basicamente não tem muita informação sobre ele, porque é uma parada muito assim proprietária do usuário, né? Então é bem interessante. E daí, nesse ponto também, o Wing explica pra eles, né? Que você aprender Nen não é do dia pra noite, né? Em teoria, né? Porque ele fala basicamente que existem 2 formas de você conseguir liberar o seu fluxo de aura, né? Sim. Que uma delas é você, por treinamento mesmo, né? Treinamento intensivo, que é o processo pelo qual o Zushi tá passando, por exemplo, né? Só que isso daí é uma coisa que leva tempo. Você vai abrindo, acho que é os chocos, alguma coisa assim, os pontos de aura lá que ele chama, né? É como se fossem barreiras, né? Sim. E até então, se você não domina nem, elas estão fechadas. E é por isso que você precisa aprender a primeira, né? O Ten. Que o Ten é você aprender a controlar esse fluxo, né? Porque se você não controla esse fluxo, você vai acabar morrendo, né? Que daí meio que a aura ela não fica controlada pelas barreiras e aí ela só vai saindo. A outra forma seria você ser meio que batizado por um usuário de Nen, né? Se vamos supor, você tá num combate lá, a pessoa usa Nen em você, meio que essa quantidade de aura indo no seu corpo, você não estando protegido contra aquilo, provavelmente vai te matar. Mas se porventura você sobreviver, aquilo lá meio que vai forçar os seus pontos de aura, assim, a abrirem dentro do seu corpo e liberando o fluxo assim, você não precisa passar pelo treinamento. É a maneira mais arriscada, né? E daí é a maneira pela qual o Gon e o Killua se arriscam a aprender, né? Porque eles precisam fazer aquilo lá rápido pra caramba. E porque eles são os protas. E porque eles são protagonistas, óbvio. Não, tipo, o Gon ser o gênio da parada ou só o Killua, tudo bem, mas os dois ao mesmo tempo, Pois é. Os moleque é pica mesmo. Só que, obviamente, eles fazem de uma forma um pouquinho mais segura, né? Porque o Mestre Wing mandando aura pro corpo deles e não mandando uma aura carregada com más intenções, né? Porque tem essa parada também, você pode carregar a aura com os seus sentimentos. Então, por isso, quando eles vão lá no 200º andar e tentam atravessar a aura do Hisoka, eles não conseguem, porque ela tá carregada de má intenção, né? E eles começam a se sentir mal e nem sabem por quê, né? Que, aliás, é a mesma coisa que o Illumi tinha feito com o Killua lá no Exame Hunter, né? Sim. O Killua, ele até chega a comentar com o Gon que a sensação que ele sentiu tentando avançar lá contra o Hisoka foi o mesmo que ele sentiu contra a Illumi. E daí eles liberam, basicamente, né, os pontos de aura deles lá. E daí eles vão pro próximo passo do treinamento também, né, que é descobrir também o tipo de Hatsu deles, né. E pra isso tem um teste lá num copo cheio de água, né, que basicamente a pessoa coloca as mãos em volta do copo e concentra a aura nas mãos. E daí da interação dessa aura com o que tá no copo, você descobre o tipo da pessoa. Se, por exemplo, a água que tá lá no copo transbordar, você vai ser do tipo intensificação. Eu acho que eles colocam uma folha lá também, né? A folha... Se, mexer, se eu não se me a folha
engano, é o Zushi esse, né? É, Manipulação. O do Killua, se eu não me engano, a água fica doce. Ou seja, é a transformação. Isso. Daí da materialização a gente vê lá mais pra frente, né? Porque o Kurapika ele acaba sendo desse tipo e a gente vê que meio que algumas partículas assim se formam no fundo, assim, da taça. O de emissão que eu não lembro o que faz. O de emissão e o de especialização acho que não foi mostrado, né? Não dá pra saber como que é o teste. Eu sei que o de especialização é que se acontecer qualquer uma das coisas que não sejam das outras 5, vai ser especialização. É uma coisa muito variada. Entendi. Tipo, qualquer coisa pode acontecer naquele copo d'água lá. Copo d'água pode criar vida, te atacar, sei lá. Porque a especialização é bem assim, né? Bem comum a habilidade de Nen. E eles conseguem aprender, né? Obviamente, porque são os protagonistas. E conseguem atravessar a aura do Hisoka lá, né? Porque agora eles entendem o que tá acontecendo. E daí o Hisoka vendo aquilo lá que eles descobriram nem. Então, ok, vocês podem passar e se inscrever. E boa sorte aí pra se virar nesse andar. Daí, a partir daqui, né? É o andar de chefes, né? Ou seja... O que é um chefe de andar? São as pessoas que têm mais número de vitórias naqueles andares altos. Ou seja, os caras mais fortes, eles são os chefes de andar. E para você conseguir enfrentar um chefe de andar, você tem que ter um número de vitórias próximas a desse chefe. E aí as lutas vão ficando cada vez mais insanas, né? Porque também são usuários de Nen a partir de agora nesses andares, né? Ou seja, é luta para matar ou morrer mesmo. E a gente separou algumas lutas aqui desses andares que é bem interessante comentar. A primeira aqui que eu vou comentar é a luta do Hisoka e do Castro, né? Que o Castro é um personagem que ele aparece nessa temporada e é bem interessante, porque ele aparece de uma forma muito misteriosa, assim. Tem uma parte que o Killua vai falar com ele lá, e ele tá sentado, assim, numa cadeira, na frente do Killua, e do nada ele aparece atrás do Killua, e o Killua fica meio assim, porra, o que esse cara fez, tá ligado? E aí é nessa luta que a gente vai descobrir a habilidade dele, né? Isso ele mostra ser um cara bem habilidoso, assim, a luta começa e ele já consegue dar uns hits no Hisoka, assim, tanto que ele até consegue pontuar na luta, e todo mundo começa, caramba, né, que cara foda, como assim ele conseguiu derrubar o Hisoka? E aí o Hisoka meio que começa a analisar ele, assim, fala assim, de início eu pensei que você fosse muito rápido, mas na verdade não é isso, tem alguma outra coisa. E aí quando o Castro revela que na verdade ele consegue se duplicar, né, ele cria uma duplicata dele usando o Nen. Daí o Hisoka ele começa a perceber que ele tá em desvantagem, né, porque ele não conhece muito da habilidade do adversário dele, e aí ele começa a criar umas... É muito legal essa personalidade do Hisoka, porque daí ele começa a criar uma espécie de... Assim, ele percebe que ele tá com dificuldade na luta, mas isso não frustra ele, isso deixa ele cada vez mais excitado, né? A gente conhece a personalidade dele. E aí ele começa a brincar meio com o adversário dele, até ele conseguir achar um jeito de sair daquela situação. Aí ele começa a jogar cartas lá no meio do ringue lá, começa a manipular elas. Chega numa parte que é muito foda, que aí o Castro consegue atacar o Hisoka e arrancar os dois braços dele. Se eu não me engano, não. Primeiro ele arranca um braço só. E aí o Hisoka, ele usa da artimanha dele, né, da técnica dele lá, que é uma técnica de textura, né, que ele parece que ele consegue pegar um papel ou algum outro material e conseguir usar ele pra mascarar alguma coisa, e aí ele consegue colar o braço dele, uma parada assim, se eu não me engano, acontece isso. E aí o Castro, ele também é um cara que ele treinou bastante pra lutar contra o Hisoka, e ele é um cara assim que ele confia muito na habilidade dele, então ele acha que ele não vai perder a luta. Então o Hisoka tá brincando com ele, mas ele também acha que tá brincando com o Hisoka, então é bem legal essa parte. E aí o Hisoka, ele fala que se ele quiser, ele pode cortar o outro braço do Hisoka. O Hisoka não tá preocupado com isso, ele dá o braço pra ele de presente, mas na verdade isso é uma estratégia do Hisoka, né? E aí o Castro vai lá e corta outro braço. Daí é nessa jogada do segundo braço que o Hisoka meio que consegue virar a chave, né? Porque aí nessa parte, quando o Hisoka perde o outro braço, ele consegue marcar o Castro com o sangue dele. E é bem bacana, porque aí ele percebe que a duplicata não tem o sangue, ou seja, aí ele saca que a duplicata é uma duplicata de Nen, né? E aí ele usa esse artifício, daí ele usa a Bang Gun dele lá, escondida do Castro, né? Obviamente sem ele perceber, e aí ele usa um dos braços dele que tá lá arrancado no ringue pra nocautear o Castro. Então é uma batalha muito foda, né? Porque a todo momento, assim, você pensa, caramba, quem que vai vencer, né? Bom, tem uma parte que tem 3 personagens que eles se mostram muito pedantes, né? Que é o Guido,
o Reavelt e o Sadasu. O Sadasu, ele é um cara, assim, meio bizarrão, assim, ele tem uma cara, assim, meio louca, e ele parece uma máscara, assim, a cara dele é muito bizarra, e eu não lembro também da habilidade dele, até porque esse personagem, ele não é muito importante, porque, se eu não me engano, nos andares anteriores, eles perdem pro Gon e pro Killua, e aí eles querem lutar pra ter revanche com eles, né, só que o Gon e o Killua não quer lutar com eles, o Gon e o Killua agora só tá pensando nos peixes grandes, né, os caras lá de cima. E aí, o que esses carinha faz? Eles sequestram os Zushi, né, e começam a ameaçar eles, começam a falar assim, se vocês não lutarem com a gente agora nos andares superiores, a gente vai matar esse seu amiguinho aqui. Aí o Killua e o Gon fica putaço com isso, daí tanto que o Killua, ele até ameaça um dos caras, que é esse tal do Sadasu aí, por isso que não vale muito a pena comentar sobre ele. Depois que o Killua chega lá e ameaça ele, o Sadasu vai embora, né? E é até interessante a forma que o Killua ameaça ele, que chega a ser até engraçado. E tem uma parte lá que o Killua chega e fala assim, se você tocar no Gon ou no Zushi, você vai ver, eu vou estar sempre à espreita pra te matar, até nos momentos mais assim, que você não espera. Tipo, um exemplo, se você estiver cagando, eu com certeza estarei lá e irei te matar. É mó engraçada a forma que o Killua fala. E aí o cara fica mó assustado, é muito bom. É tipo Julius com Malvo. Sim, lembra bastante. Até nos seus sonhos eu estarei lá. Só que o Killua, ele é mais sangue no zóio, né? Tipo, porque é um assassino. O Gon e o Killua meio que acabam aceitando, né? Só que daí, pelo fato do Killua ter ameaçado eles aceitam lutar de forma justa. Eu acho que o que o carinha queria é que eles voltassem pros andares inferiores pra lutar com eles. Mas aí o que o Gon e o Killua faz? O Killua e o Gon pede pra eles subirem nos andares superiores pra lutarem com eles de igual pra igual. É isso que eles fazem. E temos a luta, né, do Gon contra o Guido. O Guido basicamente é um personagem, né, que além de ele próprio meio que ser um peão humano, ele utiliza peões controlado por aura, né, e, consequentemente nem pra atacar os inimigos dele de forma complexa, né. Os peões, eles não se movem de uma maneira que seja assim previsível, né. Então é muito difícil de você desviar daquilo, mas o Gon, ele é bastante ágil e ele também tem uma percepção muito fora do comum. Então ele meio que até consegue se sair bem, né, a priori, assim. Só que tem um momento da luta que ele acaba se descuidando e acaba sendo golpeado por um dos peões, né, e ele acaba caindo da arena, né. E é tipo aquele torneio lá do Dragon Ball, né, se você cai fora da arena também, meio que você perde. E o Gon, por isso também, ele fica meio que gravemente ferido, né, porque não são peões comuns, né, como eu disse, são peões carregados com aura, né, então é uma potência que só aquilo lá. E daí depois que o Gon se recupera, obviamente, ele vai ter a revanche dele contra o Guido, né, só que daí ele já vai estar mais preparado, meio que sabendo o que ele vai enfrentar, e é um momento que ele percebe que, na verdade, a estratégia para vencer o Guido é você ter calma, é prestar bastante atenção na movimentação dos peões e procurar uma maneira de atacar o Guido diretamente, né? E é isso que ele faz, ele fecha os olhos dele, confia total na habilidade de percepção dele, e daí ele usa a vara de pescar dele pra meio que arrancar, né, o chão lá onde que o Guido tá se equilibrando lá, rodopiando, e com isso ele derruba o cara e acaba ganhando, né? Próxima luta, né, que é a do Killua com o Reavelt, que o Reavelt, ele é um cara, assim, que a habilidade dele é meio esquisita, ele anda numa cadeira de roda, assim, meio tecnológica, você não sabe se ele é um cadeirante realmente, ou se ele só usa aquela cadeira porque é preguiçoso, o anime não explica isso, mas enfim. E a habilidade dele é meio que ter dispositivos elétricos com ele utiliza umas cordas lá meio doida e começa a eletrocutar o Killua lá, né? Só que o Killua meio que ele ganha essa batalha só pelo simples fato dele aguentar a eletricidade, né? Porque como ele é da família Zoldyck, ele recebia bastante tortura quando era pequeno com eletricidade, ou seja, ele aguenta a eletricidade de boa, ele aguenta altas voltagens. E tanto que ele usa isso pra derrotar o cara, né? Ele vai lá, ele pega as cordas do cara e começa a ameaçar o cara. E aí quando o cara vê que as armas dele contra o Killua é inútil, ele começa a ser um covarde, né, e pedir pela vida dele, implorar pela vida dele. Só que aí o Killua vai lá, ele contra o cara, ele fica todo torrado lá e é derrotado. E aí depois, esse cara, ele tem a chance de derrotar o Gon novamente, né? Ele luta com o Gon, só que aí o Gon, ele já tá bem mais preparado, né? Tanto que ele já veio daquela luta com o Guido. E aí o que o Gon faz basicamente é só usar a velocidade dele e desviar dos ataques do Reavelt. E ele só senta no colo do Reavelt assim, dá um puta de um grito estridente que faz ele desacordar. Basicamente é isso. E aí o Gon vence.
E daí a gente tem, né, a tão aguardada luta do Gon contra o Hisoka, né? E a luta começa da maneira como a gente já esperava, né? Que é o Gon disparando vários socos contra o Hisoka e o Hisoka apenas desviando de todos eles, né? Porque o Hisoka, a gente vê que ele tá levando essa luta bem na esportiva, né? Porque pra ele ainda o Gon não é uma ameaça. Apesar de que ele sabe nem se tornou muito mais forte desde o Exame Hunter, mas ainda é um moleque. Pois tem é. muita coisa pra aprender. E durante isso também o Hisoka ele vai acertando alguns golpes no Gon, né? Que são golpes mais críticos, digamos assim. Tem um momento também, né? Que o Gon ele pega e arranca o chão da arena e joga contra o Hisoka, né? A gente viu que ele viu que funcionou contra o Guido, ele vai tentar usar contra o Hisoka. Pode Essa crer. é a estratégia. Só que dessa vez ele não usa varinha, né? Ele meio que arranca com a mão Ele mesmo. meio que arranca a mão mesmo. E aí você vê que o Gon ele tá bem mais forte, né? Isso, a vibe de luta do Gon, aí você já percebe que no anime vai ser basicamente força bruta mesmo. Usar Nen pra ficar mais forte. O jeito mais simples de você usar Nen, acho. E a gente combina total Mas, com o tipo de combina Nen dele, total, né? Que é intensificação. Basicamente só Aham. ficar mais forte. É nesse momento, né, que o Gon também ele aproveita, né, que o piso tá em pedaços e ele meio que usa um desses pedaços pra meio que camuflar a presença dele, né, e pegar o Hisoka de surpresa. E ele meio que consegue, ele acaba acertando um soco no Hisoka, né, e entrega a placa que o Hisoka tinha dado pra ele no Exame Hunter, meio que de bandeja, e devolvendo, cumprindo a promessa dele, dando um soco, falando, toque essa porcaria de placa aí, não precisa. E ninguém entendendo porra nenhuma, né? Ninguém entendendo nada, o maluco deu o soco, ficou feliz, deu a Os caras placa. ficam tudo assistindo lá dentro. Que porra é essa? E é foda a carinha do Hisoka, né? Que já começa a ficar excitadinho já com aquela carinha dele lá. Estaradão. E nesse momento também que já o Hisoka ele aproveita e explica um pouquinho mais pra gente, né, de toda a mitologia por trás do Nen, né, que ele fala que meio que o seu estilo de Hatsu também tá intimamente ligado com a sua personalidade. Sim. Então se você vê a personalidade de uma pessoa, você consegue meio que deduzir o tipo de Hatsu daquela pessoa. Tanto que ele, vendo a personalidade do Gon mais ingênuo, sim, de bom coração, tal, ele é mais simples, mais honesto na exposição das coisas que ele pensa. E daí, por isso ele já sabe que o Gon é de intensificação, porque a galera que é de intensificação meio que são desse jeito. E daí o Hisoka ele até meio que dá um conselho, entre aspas, pro Gon, né? Fala pra ele meio que ficar de olho no Killua, né? Porque sabendo que o Killua é de transformação, o Hisoka fala que pessoas de transformação normalmente tendem a ser falsas, né? E mentirosas, né? E mentirosas. Não dá muito pra você confiar nesse tipo de gente. E ele Pode fala crer. porque, tipo, ele é esse tipo de gente. E o Killua também é transformação, então... Na teoria do Hisoka, o Killua em algum momento vai fazer alguma vigarice contra o Gon. É interessante nessa parte também a gente comentar os outros estilos, né? Porque o de emissão é impaciente e superficial. E esse combina com o Leório, né? Então o Leório ele é um emissor. Manipulação é argumentativo e lógico. Total o Ilume, que é o estilo dele de Nen. Materialização, sério e cauteloso. O Kurapika, né? E especialização independente e carismático. Total Crollo. É muito louco. E como a gente percebe, né, o Hisoka em nenhum momento levou aquela luta na total seriedade, né? O Gon é um personagem que pra ele simboliza uma perspectiva de ser uma ameaça pra ele lá no futuro, né? Mas não é esse o momento. Tanto que ele deixa claro, né? Que um dia ele quer lutar contra o Gon pra valer mesmo, né? Só que o Gon precisa ainda ficar muito mais forte pra esse dia chegar. Só que tem um detalhe antes disso, né? Porque, obviamente, o Hisoka vence, né? A partida, só que enquanto o Hisoka tá conversando com o Gon, né? Falando sobre o estilo de Nen dele e tal... O Gon, ele é descuidado, né? E é nessa parte que o Hisoka prende a Bang-Gun na bochecha dele e dá-lhe o socão depois, né? No Gon. Ah, tem isso. E derrota ele. Tanto que tem uma parte lá que é até engraçado, você percebe a ingenuidade do Gon, né? O Hisoka, ele começa... o Hisoka começa a atacar lá o Gon e aí o Gon defende. E aí o juiz marca ponto pro Hisoka. Daí o Gon fica, mas como assim? Eu defendi, não sei o quê. Daí o Hisoka, Gon, olha pra outro lado. Daí o Gon olha pro outro lado, daí vem do lado da pedra, POC. O Hisoka usa a Bang-Gun dele. Aí o Hisoka fala assim, viu? Você tem que prestar mais atenção nas coisas, você não presta atenção. É muito bom. Só que também é uma parada que é legal, né? Porque você percebe que o juiz, ele foi bem mais cruel com o Gon, né? Ele dava mais ponto pro Hisoka na partida. E aí o Gon ficava puto. E daí acaba que
Eles meio que cumprem esse objetivo temporário, né? Que é de dar o troco no Hisoka. E daí eles se despedem do Zushi e do Mestre Wing e vão pra Ilha da Baleia, né? Que o Gon, ele quer voltar pra encontrar a tia dele, né? Um pouco matar a saudade antes de eles irem pra cidade de York, né? E daí tem um curto diálogo, né? Do Zushi com o Wing, que daí meio que o Wing já fala pra gente lá que o Gon e o Killua são talentos muito raros, né? Ele até fala pro Zushi que o Zushi, ele é meio que, de certo modo, um gênio também no aprendizado do Nen, né? Só que ele fala que o caso do Zushi é meio que acontece de 1 a cada 100 pessoas. O do Gon e do Killua é 1 em 1 milhão. Sim. E os dois juntos. E é uma parada que a gente não comentou também, né? Mas, tipo, o Nen, ele era uma parte secreta do Exame Hunter, né? Ou seja... Era a segunda parte do Exame Hunter. Quando o Exame Hunter acabou, ele não acabou, né? Sim. Ele foi continuado depois. É bem interessante isso. Foi bem impactante da primeira vez que eu assisti. Sim. E tanto que um pequeno spoiler, né, das sagas futuras, porque se você é um Hunter e você não aprende Nen, você meio que é boicotado também, de certo modo. Porque Sim. o Kurapika, quando ele vai lá na meio que uma associação de caçadores da lista negra, né, pra se alistar lá, pra ter serviço, a moça lá recusa ele, né? Fala assim, você tá vendo alguma coisa aqui? Daí o Kurapika fica sem entender nada, né? Daí ela fala assim, ok, vai embora, só volta quando você conseguir ver alguma coisa aqui. É, que ela tava usando Nen, emprego. Isso aqui ele não tava conseguindo ver. Mercado de trabalho para um Hunter é muito disputado. Sim. Ele vive muita coisa. E foi isso, né, o vídeo de hoje, resumindo um pouco da saga da Arena Celestial, que é uma saga muito interessante, né? Basicamente é a saga de torneio do Hunter x Hunter, né? Sim. Que é comum em mangás shonen, assim, tem uma saga que é literalmente só porradaria. Só que o Togashi faz assim, diferente, né? Como sempre. É o que eu ia falar, faz de um jeito diferente. E todo esse conceito de explicação do Nen também é bem legal, né? Eu acho que é uma das partes mais legais, assim. É uma saga que é mais de treinamento, né, do que de um torneio em si, mas é muito interessante a forma que o Togashi explica tudo, é bem legal. E mais pra frente, quando a gente descobre outros usuários de Nen e outros poderes, aí fica mais insano ainda. Ah, só um detalhinho que a gente esqueceu de comentar, que é bobo, né? Mas no diálogo que o Gon tem com o Killua lá, que o Killua conta que ele já teve na Torre Celestial antes e conseguiu avançar bastante, daí o Gon até pergunta pro Killua, mas então você ganhou bastante dinheiro, né, Killua? Daí o Killua, ganhei em torno de uns 2 milhões, não lembro o valor que ele fala, mas daí o Gon pergunta, né, o que você fez com isso daí dele? Eu comprei Chocobô. Aquela brinquedinho. E doce, acha uma parada assim, né? Ele gasta só em porcaria o dinheiro. E tipo, faz total sentido, porque o maluco era criança ainda. Uma curiosidade, você falou disso e eu lembrei que é importante a gente falar aqui também. Na luta do Gon contra o Hisoka, isso acontece no anime de 99, no de 2011 eu não lembro como que acontece. Mas tem um carinha lá que ele tem uma mascarinha de cachorro, né? E aquele carinha... O Togashi, né? Ele apresenta o Togashi, né, no anime. Eu achei muito engraçado, eu descobri isso bem depois. E o que esse carinha fala, uma parada que é legal, que o Hisoka, ele tá mostrando lá a habilidade dele, né, da Bang Gun. E aí a menininha lá, que é a narradora lá da luta, começa a questionar isso. Daí ele fala assim, mas na verdade o Hisoka, ele era uma criança muito pobre, é por isso que ele gosta de chicletes, porque ele queria muito mascar chicletes, mas não tinha dinheiro para comprar chicletes. Então ele tinha que ficar mascando chiclete sem gosto. É muito engraçado. Ele fica contando meio que a história do passado do Hisoka. É muito bom. E você acredita? Porque o cara é o Togashi, ele falou, tá falado. E assim, realmente, né? Porque todas as habilidades do Hisoka tem a ver com doce, né? Se eu não me engano, aquela textura lá é de um chocolate que ele come, uma parada assim. E na verdade, quando a gente para pra pensar, tipo, as habilidades nem elas estão realmente muito intrinsecamente ligadas ao passado, à história daquela pessoa. Porque a gente vê que o Killua, quando ele desenvolve a habilidade particular dele de Nen, é eletricidade, uma coisa que desde cedo ele é acostumado com aquilo. O do Killua é até triste, né? Porque era uma tortura. Era uma tortura, então... Ele transformou assim a habilidade. Muito foda. Mas é isso. Creio que falamos tudo que tinha pra falar no momento. Se você gostou do vídeo, se inscreve e dá like, porque isso daí ajuda bastante. E agradecemos muito por ter assistido até aqui. Até a próxima, pessoal.
Olhos Freitas é um canal apresentado por Diego e Oliveira que fala sobre cultura pop, filmes, séries, quadrinhos, entretenimento e tudo que você espera da cultura pop no mais puro suco do entretenimento você vai encontrar aqui. Rapaz, é muito bom esse canal. Apresenta o canal aí pros rapazes e raparigas. Muito bom, recomendo demais esse canal. Canal maravilhoso, maravilhoso de bom, super recomendo.